Bom dia a todos. Agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui, confesso um pouco nervoso, mas gostaria de agradecer por ter essa oportunidade de compartilhar um pouco da minha vivência lá no ambulatório, como farmacêutico, complementando muito do que a doutora falou aí, do cuidado multiprofissional. Realmente a gente tem muitas peculiaridades em relação ao tratamento anticoagulante, dependendo da faixa etária do paciente, e é isso que eu venho trazer um pouco para vocês, tá bom? Bom, só complementando, né, a anticoagulação ela é utilizada como prevenção para pacientes, principalmente os valvopatas, os que utilizam as próteses, sejam elas principalmente as metálicas, né? Como devido a essa probabilidade dos eventos trombóticos, né? Então, hoje a varfarina é o único anticoagulante oral disponibilizado pelo SUS. Então, dependendo do cuidado que estamos prestando a esse paciente, seja ele no privado ou no público, felizmente ainda a gente tem a varfarina para trabalhar com ela. Em alguns serviços nós temos os DOACs, caso a indicação terapêutica seja cabível ali para aquele caso do paciente. Infelizmente, a varfarina é um medicamento que precisa de um cuidado maior justamente por conta das interações medicamentosas, alimentares, né? Toda a rotina do paciente em relação a esse tratamento contínuo com anticoagulante precisa de algumas modificações, e aí o farmacêutico, né, que é o profissional que obviamente está capacitado e incluído ali na equipe multiprofissional para colaborar, né, a adesão medicamentosa, aos cuidados que precisam ser readequados para o uso correto e racional do anticoagulante. Foi? Então, só fazendo um comparativo bem breve, né? Como eu falei anteriormente, né? A varfarina ela necessita de uma avaliação periódica de coleta laboratorial, que hoje nós fazemos através do tempo de protrombina, né? Que dá-se o valor de NR. É um medicamento de baixo custo, mas se contabilizarmos não só o custo isolado do medicamento, mas a questão de toda a demanda que ele necessita, como o valor da coleta do exame, de profissionais habilitados para fazer o acompanhamento, ele acaba meio que dependendo da situação, acaba se equilibrando em alguns casos com os DOACs. Tem um antídoto de fácil acesso, que hoje é a fitominadiona, né, vitamina K, possui algumas interações medicamentosas e alimentares. É uma dose individualizada para cada paciente, pensando no contexto que cada paciente tem uma resposta genética, tem mudanças no tratamento contínuo, e isso demanda para o anticoagulante também uma resposta diferente um do outro. Então, tem pacientes que estabilizam com uma posologia semanal mais baixa, e tem pacientes que mesmo com uma posologia mais alta, né, uma dose mais alta semanal, ele não estabiliza. E aí, como profissionais, a gente vai adequando ali para ver o que pode estar acontecendo que esteja interferindo com esse NR lábio. O DOAC ele possui essa comodidade posológica, né, uma dose fixa para todos os pacientes, exceto pelo fato que a gente precisa realmente ajustar por função renal. O custo dele é mais alto, pensando que muitos deles, né, recentemente o Xarelto ele já perdeu a patente, então ele já tem disponibilizado o genérico, então alguns pacientes eles conseguem ter acesso melhor. E hoje nós temos antídotos disponíveis, mas não tão disponíveis nos serviços, né? Então, hoje, em casos de intoxicação por DOAC, são utilizadas medidas antimorrágicas indiretas para tentar ali sanar o problema, lembrando que o DOAC ele tem um tempo de meia-vida mais curto, então a suspensão e o tempo de excreção da droga é muito menor em comparação à varfarina, que tem um tempo de meia-vida maior, tanto para estabilizar no organismo como para a excreção. Possui menos interações e o ajuste de função renal. Então, falando um pouco do aspecto de legislação e trazendo para o lado do farmacêutico, né, ressalto aqui a nossa resolução 585 de 2013, que fala sobre a atribuição clínica do farmacêutico. Lá ele descreve quais são as atividades que o farmacêutico pode promover aí para a sociedade, dentro da equipe multidisciplinar, para colaborar ali com o tratamento, principalmente medicamentoso, desse paciente, seja ele conciliação medicamentosa, orientação especializada e assim por diante, intervenções farmacêuticas. E, recentemente, né, é até interessante citar isso, que o ambulatório ele surgiu no momento de pandemia, eu não trabalhava ainda no INCOR,
E acabou que essa ideia persistiu e viu que teve muito benefício, não só pelo contexto da pandemia, mas também nos momentos atuais, pensando que com o ambulatório, que nós temos outro no formato que eu vou citar mais para frente, nós tivemos muito ganho, principalmente no que diz respeito à adesão medicamentosa e à redução da jornada do paciente. E aí, complementando a isso, em 2022 foi lançada pelo Conselho Federal de Farmácia a 727, que regulamenta todas as atribuições da telefarmácia. Lá tem as definições dos conceitos, das modalidades que o farmacêutico pode atuar, também fala muito das atividades e aquilo que não é substituível, né? E cita bastante sobre o termo de concordância e a Lei Geral de Proteção de Dados, que é algo que é muito recorrente. Então, todo paciente que se submete a um teleatendimento, principalmente por webconferência, ele precisa ler esse termo e entender que todas aquelas informações de saúde serão guardadas em sigilo, né, entre o profissional e o paciente, né, de um modo geral. Então, quais são os objetivos do acompanhamento do ambulatório de anticoagulação? Hoje nós trabalhamos de uma forma de linhas de cuidados com acompanhamento transversal. Então, ou seja, nós somos um ambulatório de anticoagulação, nosso foco é esse, né? É fazer os ajustes e realmente estar mais perto desse paciente que anticoagula, e nós atendemos pacientes que são de diversas clínicas, sejam arritmias, válvula, marca-passo e até mesmo alguns pacientes que acabam surgindo do contexto de saúde pulmonar, né? Então, o objetivo também é reduzir o tempo de jornada desse paciente através desse protocolo, a mudança da cultura da familiaridade do paciente com o ambiente digital. Então, pensar no contexto que muitos dos nossos pacientes, principalmente lá no INCOR, ou até mesmo em outros contextos públicos, são pacientes que moram longe, que às vezes demandam de muito tempo, demandam de dinheiro para estarem no local, por conta dessas coletas periódicas de TP. Então, pensando nesse contexto, o ambulatório acaba favorecendo ali para a gente conseguir, de alguma forma, espaçar os períodos de coleta, pensando no contexto de favorecer a adesão, colaborar na adesão medicamentosa, e também no tempo que esse paciente fica aguardando para receber o resultado. Otimização dos resultados assistenciais e educação permanente ao paciente. Então, hoje nós contamos lá no ambulatório com uma equipe multidisciplinar também. Então, sou eu e outro farmacêutico e sempre tem alunas com a gente aprendendo e colaborando aí no processo. Temos uma equipe médica também por trás que faz, demanda as condutas, avaliam as receitas, e aí tem uma abertura muito grande entre a equipe farmacêutica e a equipe médica para discutir alguns casos excepcionais. Temos uma equipe administrativa que está responsável por toda a parte de agendamento, né, principalmente de coleta de exames e dos teleatendimentos. Laboratório clínico, que é responsável pela coleta e também pela liberação dos resultados dos exames. Temos uma equipe de suporte digital, que hoje, quando se é solicitado uma teleconsulta para esse paciente por web, essa equipe é responsável para entrar em contato com esse paciente, realizar um teste de vídeo, de áudio, explicar sobre o termo de concordância, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e realmente preparar literalmente o terreno para que esse paciente seja atendido pela equipe farmacêutica. E a informática que dá todo o suporte aí digital no quesito do prontuário eletrônico e algumas partes de intercorrências que podem acontecer no nosso dia a dia, eles dão suporte nesse sentido. Então, eu fiz um fluxograma bem breve, né, do que como que funciona. Acho que a letra saiu um pouquinho menor do que eu esperava, mas só para explicar um pouquinho como funciona. Hoje o paciente que passa lá no ambulatório de anticoagulação, ele recebe o agendamento para a coleta do TP. Lá, quando ele chega no hospital, ele passa com o farmacêutico clínico como se fosse uma avaliação, uma triagem, onde esse farmacêutico vai fazer perguntas como qual é a dose atual de varfarina desse paciente, se ele usou algum medicamento não habitual
principalmente anti-inflamatórios, antibióticos, ou se teve alguma mudança no tratamento contínuo, se esse paciente chegou a esquecer alguma dose ou ficou algum período sem tomar a varfarina, e sangramentos, né? Se o paciente teve algum alerta de sangramento, algo do tipo. Então, o farmacêutico, ele literalmente faz essa triagem e define ali, de acordo com os critérios que já são estabelecidos no protocolo, se esse paciente será atendido presencialmente após a coleta do exame ou atendido remotamente, tá? Então, o paciente atendido remotamente, ele é encaminhado para a coleta do exame e após isso ele é liberado para casa. Todos os resultados dos pacientes que vão para casa para serem atendidos domiciliar são triados pelo sistema informatizado. Todo o resultado fora da faixa do NR-alvo são disponibilizados para a equipe médica. A equipe médica avalia cada caso. Lá no nosso template do sistema, nós temos acesso ao histórico, né, de doses e histórico de valores de NR também. Isso é muito importante para a gente tentar adaptar a realidade daquele paciente, não só puramente por um exame isolado. E aí, depois de toda essa avaliação médica, eles deliberam a receita. O farmacêutico avalia essa receita para ver se está condizente, para ver se está de acordo com o protocolo, com aquilo que realmente as doses estão condizentes com a evolução, com aquele quadro do paciente. Caso seja necessário, nós temos total abertura para fazer intervenções farmacêuticas com a equipe médica e ali é ajustado caso precise. E quando o paciente atende o critério, ele é liberado para ser atendido por webconferência, né? Ou por telefone, dependendo do caso, se for um caso mais simples. Bom, no teleatendimento, esse paciente ele passa com a gente, nós reforçamos toda a parte do ajuste posológico. Então, eu sempre cito que um desafio do farmacêutico é ser tradutor de uma certa forma. Porque para o paciente nós temos que usar uma linguagem super acessível, não temos que ser muito técnicos, a gente usa termos um pouco mais leigos como o sangue está fino, o sangue está grosso, e é assim que o paciente entende. Quando isso gera uma dúvida também, eu sempre explico também, não é porque o NR está abaixo daquilo que se espera que significa que o senhor não está anticoagulado. Está anticoagulado, mas precisamos ali ainda anticoagular um pouco mais, precisamos afinar um pouco mais esse sangue para estabelecer ali uma efetividade boa do tratamento. É interessante que, por se tratar de um exame, os pacientes eles têm um pensamento um pouco mais literal em relação a isso. Então, eles acham que qualquer oscilação do NR é significativo que eles estão melhorando ou piorando o estado de saúde. E, na verdade, nosso papel é sempre reforçar com esse paciente que o NR ele é um reflexo da ação do medicamento, do remédio, que está fazendo efeito no corpo dele, e para isso a gente tem que ficar adaptando as doses. Então eu sempre reforço quais são as quantidades de comprimido que esse paciente toma por dia, reviso pelo menos 2 a 3 vezes, dependendo do paciente, e obviamente é o que a doutora falou, os idosos, a gente acaba ficando surpresos, porque muitos idosos de 80 anos, eles são muito lúcidos, eles já sabem, eles já acessaram, já viram a receita, então é um trabalho muito, muito recíproco em relação ao paciente, pensando no contexto que a longo prazo eles vão criando uma relação com você. Realizar a teleconsulta farmacêutica, onde eu realmente informo sobre esses ajustes. Eu oriento sobre as interações alimentares e medicamentosas. As medicamentosas, principalmente no contexto do tratamento contínuo. Então, são pacientes que muitas vezes têm mudanças no tratamento contínuo. No contexto da prevenção da febre reumática, são pacientes que vão fazer profilaxia com benzilpenicilina. E aí, possivelmente vai dar alteração se for um dia muito próximo, então orientar esse paciente que isso pode acontecer para não ter desesperos, para ele evitar principalmente a automedicação, principalmente dos compostos que eu mais vejo, são os antigripais, desses momentos aí que a gente tá, né, esses períodos sazonais, e os relaxantes musculares que muitas vezes tem diclofenaco ou paracetamol. Avaliar as prescrições médicas, informar sobre os sinais de sangramento, então ensinar, educar esse paciente o que é realmente um sangramento relevante, o que é um hematoma relevante, porque eles acham que
simplesmente sangrar um pouquinho o nariz porque coçou ou cortar o dedo, isso é um sangramento muito importante. E a gente vai explicando quais são os contextos que isso é relevante ou não e vai educando eles nesse sentido. Realizar as intervenções farmacêuticas. Contudo, a gente colabora muito na diminuição de custos com as internações e ocorrências hospitalares, pensando no contexto de intoxicação cumarínica. E os pacientes que têm os NR supraterapêutico, a gente faz a notificação para farmacovigilância, para acompanhamento, para ver o desfecho desses pacientes. Hoje nós temos algumas barreiras em relação ao acompanhamento, então quando o paciente ele não comparece, quando ele realmente tem dificuldade de acessar essa teleconsulta, quando ele não tem acesso à internet ou a velocidade da conexão é muito ruim, e aí a gente realmente precisa do contato por telefone por ser mais simples. A deficiência cognitiva, então a gente conta muito com a ajuda dos cuidadores e dos familiares para auxiliar nesse sentido. A desconfiança em relação à realização da teleconsulta farmacêutica, muitos deles acham que é algum tipo de golpe, ou que eles precisam pagar por conta do serviço, porque eles não estão acostumados tanto isso no contexto do SUS. E só fazendo uma complementação, quando eu falo lá das interações alimentares, hoje a varfarina, sabidamente, ela tem a interação com os folhosos verdes. Nós temos esse folder que, inclusive, foi publicado no ano passado aqui na SOCESP. É um material educativo que foi feito em conjunto com a nutrição. Lá a gente direciona bem em relação aos verdes, sendo os que têm maior concentração de vitamina K, os que eles podem consumir com muito controle, né? E sempre ensinando de forma em medidas caseiras para ficar mais acessível para esse paciente aderir melhor ao tratamento. Conclusão, o farmacêutico ele tem um papel de agente facilitador no que diz respeito à jornada do paciente, melhor compreensão do tratamento anticoagulante e ponte entre a equipe multidisciplinar e o paciente. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho dos meus dias e fico à disposição aí para esclarecimento de dúvidas. Muito obrigado. Parabéns, Alexander. Excelente apresentação.